Depois da repercussão negativa, a Câmara de Campinas voltou atrás da decisão de apenas suspender 2 funcionários suspeitos de fraudar contratos no Legislativo. Desta vez, a mesa da Câmara exonerou Carlos Eduardo Gaspar, chefe de compras, e o contador Adilson Barbosa. Os dois eram sócios de 3 fornecedores do Legislativo que teriam um esquema de fraudes em licitações. Os servidores eram sócios de empresas de fachada. Elas teriam recebido da Câmara, no período de 2010 a 2011, mais de 7 milhões de reais em contratos de materiais de informática à jardinagem. As denúncias foram feitas pelo Grupo Bandeirantes. A Câmara abriu sindicância para a apuração dos fatos. No primeiro momento, a decisão foi apenas pela suspensão dos servidores. Depois da repercussão negativa que isso provocou, eles optaram agora pela exoneração. Para o presidente do PSOL, a Câmara reconheceu que não tinha feito a lição de casa. Agora, a Câmara Municipal ela não pode parar por aí, porque durante o tempo em que vigorou esses contratos, havia uma direção na Câmara Municipal, né? Agora há uma outra direção, uma outra mesa da Câmara, e ela precisa então fazer auditoria do conjunto dos contratos de fornecimento de produtos ou serviços da Câmara Municipal e que no futuro haja um mecanismo para garantir a transparência na gestão desses serviços e produtos fornecidos para casa. A direção do Instituto responsável por administrar o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Paulínia negou hoje irregularidades no sistema. O Pauliprev é investigado pelo Ministério Público por suspeita de transferir recursos para uma empresa de capital que pode ter ligações com um esquema ilegal de financiamento de campanhas. Estiveram presentes na reunião membros do Conselho Administrativo, Fiscal e o diretor-presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia. Em agosto deste ano, Esdras Pavan, secretário de Planejamento, foi nomeado presidente do Pauliprev pelo prefeito José Pavan Júnior. A troca da diretoria aconteceu depois que o Ministério Público recebeu uma denúncia de que recursos do Instituto foram transferidos para um fundo de investimentos que pode ter ligação com um esquema ilegal de financiamento de campanhas eleitorais. Durante a reunião, Esdras Pavan negou que dos 580 milhões de reais que o Pauliprev tem em caixa, 268 milhões tenham sido transferidos à gestora financeira NSG Capital. Não tem esse valor total investido e a gente não tem esse tipo de informação da NSG. A informação que a gente tem da NSG é técnica. Mas um relatório obtido pela Band mostra que a empresa de assessoria plena, contratada pelo Instituto há 4 anos, já havia identificado irregularidades e ilegalidades e recomendado a não contratação da NSG Capital. No fim do mês de agosto, o Pauliprev resolveu rescindir o contrato com a consultoria plena. A gente acabou comprovando de que muitos dos investimentos indicados pela Plena estão dando prejuízo ao Pauliprev, então a gente acaba definindo que a gente tomou a melhor decisão. Bom, nós tentamos contato com a empresa de consultoria financeira Plena, que tem sede em São Paulo, mas não conseguimos retorno. E a Polícia Militar prendeu hoje em Campinas um homem suspeito de comandar o tráfico de entorpecentes na região do bairro Campo Belo. Na casa dele funcionava uma espécie de centro de distribuição de drogas. A polícia chegou a Jean Cândido da Silva, de 20 anos, depois de denúncia anônima. O homem foi preso na casa dele no Jardim Campo Belo 1. No local funcionava um centro de distribuição de drogas. Os entorpecentes estavam em um quarto da residência, já divididos em 2 sacolas. Foram apreendidos 1.300 flaconetes de cocaína, 40 frascos de lança-perfume, porções de maconha, 370 pedras de crack, munição para revólver calibre 38, embalagens vazias para colocar os produtos e alguns celulares. No momento da abordagem da polícia, o rapaz recebeu uma mensagem no celular, possivelmente de um integrante de uma facção criminosa.
onde figurava a mensagem: fica tranquilo, irmão, aqui é paz, justiça e liberdade. Segundo a PM, o valor total da apreensão é estimado em R$15 mil. Jean estava em liberdade há 3 meses, cumpria pena na cadeia por roubo. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Hortolândia e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. O segurança que matou um estudante de 26 anos em uma casa noturna de Campinas foi condenado a 15 anos de prisão. O julgamento de Igor de Torres Freitas, ex-segurança da Lesbier, que ficava no distrito de Sousas, demorou mais de 11 horas. O júri popular, formado por 3 homens e 4 mulheres, decidiu por unanimidade pela condenação. O crime aconteceu em outubro de 2007. Depois de uma briga, Everton César Modesto foi agredido pelo segurança, conforme o relato de testemunhas. Ivan também foi condenado a mais 6 meses de detenção por fraude processual, já que ele e outros 2 seguranças, também processados, tentaram forjar a cena do crime. A Operação Campinas contra o roubo de veículos da Polícia Civil, em parceria com vários órgãos estaduais e municipais, lacrou mais uma autopeças que fica na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza. Várias peças tinham irregularidades administrativas. O local onde tudo era armazenado não tem uma cobertura e havia o risco de transmissão de dengue. Até agora, a operação já lacrou mais de 14 lojas na cidade. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento em Hortolândia e Sumaré. O aumento na operação policial aconteceu depois do boato de onda de ataques, quando o comércio fechou as portas na última segunda-feira. A polícia descartou as ameaças, mas informou que a intensificação no patrulhamento não tem prazo para acabar. Segundo a PM, a proposta é aumentar a sensação de segurança dos moradores. No próximo bloco, tarifa de ônibus de Campinas pode chegar a R$ 3,80.